Mano, imagina comigo, você é um cavaleiro considerado fraco por todos e é desafiado por uma garota pra uma luta, onde quem vencer terá que fazer as vontades do outro. Ou seja, você já imagina o que vem por aí, né? E é isso que veremos hoje, então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. Nesse anime acompanhamos a história de Ikki, um garoto que vive na escola Gun, um local para jovens que utilizam blazers, um tipo de poder que se torna um armamento, e mesmo sendo subestimado por ser fraco, Ikki decide se tornar um cavaleiro mágico. Porém, quando ele volta para o seu quarto, simplesmente tem uma garota apenas com roupas de baixo, e ao invés de se desculpar pelo que viu, ele simplesmente começa a tirar as roupas para igualar as coisas, mas ela já logo dá um tapa nele. E após essa situação, a diretora pergunta como ele pode ter feito algo assim, e ele demonstra não ter feito por maldade, e em seguida se desculpa para Stella, a menina que vimos antes, e ela diz que vai ser gentil e não vai fazer nada mal com ele, e apenas quer que ele atravesse a espada no próprio corpo, e ele diz que não merece isso, pois só viu ela de calcinha, e ela surta novamente, e diz que vai transformar esse pervertido em cinzas, e ele diz que só olhou, porque achou ela linda. A bichinha fica totalmente tímida, e para piorar, a diretora diz que a partir de agora, eles vão dormir no mesmo quarto, pois não tem ninguém tão fraco quanto Ikki na escola, e nem ninguém tão forte quanto Stella, que esteja disponível, e ela diz que aceita, contanto que ele não respire, não olhe e não fale perto dela, e a diretora decide que eles devem decidir essa situação em uma batalha, e quem vencer, decide as regras do quarto, e Ikki aceita. E ela subestima ele, por ser um cavaleiro rank F, enquanto ela se trata de uma rank A, e ela decide mudar as regras. Quem perder, deverá obedecer o outro pelo resto da vida. Após isso, Ikki diz que aceitou porque isso fará parte do seu currículo para um dia vencer o festival de batalhas, e se tornar o mais forte cavaleiro. Enfim, Stella chega, e diz que ele é muito fraco, e que deveria desistir de ser um cavaleiro, e com um sorriso, ele se recusa a fazer isso. E eles invocam seus armamentos, e Stella vai para cima dele, e se surpreende por Ikki conseguir defender seus ataques, e além disso, como nunca aprendeu técnicas próprias, ele é especialista em copiar, e quando ele encontra uma abertura, ele ataca Stella em cheio, e faz ela ir ao chão. Após isso, enquanto conversava com a diretora, Stella se questiona por ter perdido, e a diretora diz que Ikki só é um rank F, pois eles não têm capacidade de analisar o estilo de luta dele. Já no quarto deles, enquanto Ikki dormia, Stella fica admirada em como é o corpo de um homem, e começa a analisar ele, mas ele acaba acordando com ela em cima dele, e a mesma fica totalmente tímida e bate a cabeça, e após isso, se desculpa por ter subestimado ele, e ele acaba se lembrando que agora ela pertence a ele, e ela aceita ser a sua serva, mas ele não pede nada proibido a ela, bem pelo contrário, ela que se mostra ser bem pervertida. No episódio seguinte, vemos que Stella está seguindo os mesmos passos de Ikki para aumentar seus poderes, e quando ele ofereceu água a ela, Stella fica achando que beber da mesma garrafa vai ser como beijar Ikki, e por isso bebe com a maior vontade do mundo. Em seguida, Ikki diz que sua irmã, que ele não vê há anos, irá entrar na escola. Após isso, uma professora chamada Yuri explica que na próxima semana, em uma batalha, os 6 melhores alunos serão selecionados como os representantes da escola. Já após a aula, uma garota simplesmente agarra Ikki entre os seus balões, e diz que está feliz em falar com ele. Ela se apresenta como Kagami, e diz que ficou impressionada com a batalha de Ikki e Stella, e diz que quer o entrevistar para o jornal, mas ele foge dela. Mas durante isso, sua irmã Shikuzu aparece, e simplesmente tasca um beijo bem quente na boca de Ikki, e diz que isso é uma tradição em países estrangeiros e Ikki acredita, mas Stella e Kagami desmentem isso, e ela continua se mostrando querer fazer coisas mais proibidas com ele, mas Stella a impede, e em um momento de ciúmes, diz que Ikki é o mestre dela, e assim se cria a nova fofoca da semana. E como é típico desse tipo de anime, as garotas brigam pelo protagonista, e por isso, elas são punidas a lavar 27 banheiros por uma semana. Após isso, Shizuku conhece seu colega de quarto, chamado Arice. Após isso, Ikki revela a Stella que faz parte de uma família que possui os melhores blazers, mas como nasceu sem talento, sua família sempre o tratou como se ele nunca tivesse existido, e que certo dia resolve fugir em uma nevasca, e se preparava para morrer, mas o samurai mais forte do mundo
o incentivou a continuar, o dizendo que se ele tem força para fugir, também tem para se tornar forte, e por isso, Ikki quer ser tão forte. Já após isso, enquanto Ikki se banhava, Stella simplesmente decide entrar junto dele para o ajudar, agora que é sua serva, e durante isso, ela acaba perguntando se ele gosta de balões, e como ele diz que sim, ela acaba dando uma sensação interessante para ele, mas durante isso, ela acaba perdendo o biquíni, e digamos que ele sente os balões da forma mais natural possível. O episódio seguinte começa com eles treinando, e após isso conversam sobre quem serão seus oponentes. Ikki fica surpreso que eles estejam se dando tão bem, e ela tenta chamar ele para um encontro, mas eles são interrompidos por Shikuzu, que acaba chamando primeiro. Já durante o encontro, Stella fica incomodada com a proximidade deles dois. Porém, enquanto estava no banheiro com Arice, o local é atacado por homens fortemente armados, e descobrimos que são uma organização criminosa que também podem usar os Blazers, e pegaram apenas mulheres como reféns, dentre elas, Shizuku e Stella, que resolvem interferir na situação, e são apresentadas a Bicho, o chefe, que consegue parar o ataque de Stella sem muita dificuldade, e a atinge com um golpe. Seu anel esquerdo absorve os ataques, e o direito liberta o poder. Esse é o seu armamento. E para que ele não machuque os reféns, ele obriga Stella a retirar suas vestimentas. E Ikki, que estava os observando, queria ajudar, mas Arice não permite, e pede que ele confie em Shizuku, que cria uma barreira aquática em volta dos reféns. E finalmente Ikki entra em ação, que escapa de todas as balas, e fere Bicho sem que ele perceba, mas eles cometem um deslize. Uma bandida estava escondida entre as reféns, e quando ela iria atacar um dos inocentes, um homem misterioso chega e a finaliza usando seu armamento, e se tratava de Kiriara, um antigo conhecido de Ikki, e descobrimos que Ikki, supostamente fugiu de uma batalha contra ele no passado, e na próxima semana eles irão se enfrentar novamente. No episódio seguinte, as batalhas tiveram início, e Stella venceu seu primeiro inimigo sem precisar o atacar, e Ikki não se mostra tão confiante quanto ao seu inimigo, mas mesmo assim, promete vencer. Após isso, antes que ele vá para sua batalha, Nenê, uma princesa demoníaca da Liga Superior, se oferece para dar umas aulinhas particulares para ele essa noite, mas a diretora chega e corta a onda dela. Finalmente eles chegam ao campo de batalha, e Kiriara começa atacando Ikki com suas flechas, e cria uma floresta artificial na arena, e ataca Ikki de vários lados diferentes, usando sua invisibilidade, e todos começam a o subestimar, dizendo que um cavaleiro Rank F nunca poderia se graduar, até que ele recebe um ataque fatal, e vai ao chão. E enquanto Kiriara contava a vitória, Stella se enfurece, grita para não fazerem seu amado cavaleiro de idiota, e ao ouvir seus gritos, Ikki se levanta, e se decide vencer essa batalha de vez, e começa a se lembrar de tudo que está à sua volta, dos gritos de seu inimigo, e da dor que as flechas causam, e assim consegue prever seus ataques, um após o outro, e vai para cima dele com toda a velocidade, mas por 1 milímetro, ele não tira a vida do seu inimigo, mas faz ele borrar as calças, e o impede de lutar. Já no hospital, Ikki acorda com Stella dormindo ao seu lado, e quando ela acorda, ele deixa claro que gosta dela, e ela pede que ele feche os olhos, e o dá um beijo, e diz que queria muito fazer isso, e ele a abraça e eles prometem se enfrentar no festival de batalhas, e assim eles viram namorados. Após isso, vemos que Ikki se tornou popular à medida que derrotava seus inimigos nas batalhas, e vem chamando a atenção das garotas, o que deixa Stella muito enciumada. Após isso, enquanto conversavam, ela diz que eles já estão namorando há 2 semanas, e eles gostariam de fazer coisinhas de casal, mas ele simplesmente caiu no sono. No dia seguinte, enquanto ele ensina técnicas de esgrima para as garotas, uns valentões vão para cima dele, e não aceitam que um Rank F esteja tão famoso, mas ele derrota todos sem muitas dificuldades, o que aumenta ainda mais sua fama, e eles pedem para ser seus discípulos, para ter fama com as garotas também, e ele acaba aceitando, como parte da lição de esgrima, e que leva seus alunos para uma piscina, e os alunos homens ao ver as meninas de biquíni, percebem como valeu a pena seguir o mestre até ali. Kagami, a jornalista da escola, pergunta se Stella está namorando Ikki, e ela tenta esconder isso. Então a jornalista diz que fica feliz, pois poderá tentar ficar com Ikki, mas Stella não se aguenta e revela toda a verdade, mas ela jura que não irá contar a ninguém, mas pergunta se eles já fizeram coisinhas assanhadas, e ela diz que eles nem mesmo se beijaram direito.
E por isso ela diz que Stella deve ser mais ousada, e por isso ela marca um encontro com ele. E ao chegar lá, ele diz que também queria conversar com ela, e a mesma fica achando que ele queria terminar, mas na verdade ele só queria dizer que gostaria de fazer coisas de casal com ela. E finalmente eles dão um beijo decente,